Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 1, capítulo 10, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Um bom lançador de beisebol pode arremessar uma bola a 85 milhas por hora, com uma rotação de 1.800 revoluções por minuto. Quantas revoluções a bola realiza até chegar à base principal? Para simplificar, suponha que a trajetória de 60 pés é percorrida em linha reta. Bom, então temos aí que o objetivo do exercício é determinar quantas revoluções a bola realiza até chegar à base principal. Então, podemos fazer aí uma representação do movimento. Então, considerando aqui a bola de beisebol, que vai percorrer uma trajetória em linha reta até chegar à base principal. Essa distância, eu vou falar aí que é um ΔS de 60 pés, ou seja, 60 FT. Aí temos que essa bola é lançada com uma velocidade linear de 85 milhas por hora. Então, temos aqui que a velocidade de lançamento da bola, uma velocidade média de 85 milhas por hora. E, ao ser lançada, o movimento retilíneo tem uma velocidade média e sofre aí um movimento rotacional em torno do seu próprio eixo, que passa aí pelo centro de massa aí da bola, com uma rotação aí angular média de 1.800 revoluções por minuto. Então, temos aí que a bola está sofrendo dois movimentos. Um movimento retilíneo, então podemos dizer que a velocidade média, velocidade linear, é a variação da posição ΔS, aqui o quanto percorreu em linha reta, dividido pelo tempo gasto, ΔT. E podemos descrever o movimento rotacional pela velocidade média angular, que vai ser a variação aí Δθ, a quantidade de revoluções, pelo tempo gasto, ou seja, o tempo gasto para o movimento rotacional da bola e o movimento linear para se deslocar da mão do arremessador até a base principal, o tempo ΔT, que está aqui, ele tem que ser o mesmo. Então, portanto, podemos isolar o ΔT aqui nessa equação, vamos ter ΔS sobre velocidade média. E temos aqui que ΔT vai ser igual ao Δθ dividido pela velocidade angular média. Então, igualando aí os ΔT, a gente vai poder escrever que ΔS sobre velocidade média é igual ao Δθ dividido pela velocidade angular média. Isolando o Δθ aí na equação, que é a quantidade de revoluções, a gente tem que o Δθ vai ser o ΔS, que multiplica a velocidade média angular, que fica dividido pela velocidade média linear. Então, substituindo pelos valores, a gente vai ter que Δθ, a quantidade de revoluções, é o ΔS. ΔS, a gente tem aí de 60 pés. Aí temos que a velocidade média angular é de 1.800
revoluções por minuto. E temos que tudo isso fica dividido pela velocidade linear, que é de 85 milhas por hora. Então, precisamos aí fazer conversões de unidades para podermos calcular o delta-teta, né? Que vai sair na unidade de revoluções. Então, precisamos aqui converter pés em milhas ou milhas em pés. Precisamos de uma relação entre as duas unidades. Aí podemos colocar que uma milha, que é a unidade que está embaixo, corresponde a 5.280 pés, tá? Então, a gente vai ter que milha simplifica com milha e pé simplifica com pé. E aí fica dimensional aí, cortou as unidades. E precisamos aí da relação de minuto com hora. Precisamos cortar o minuto e a hora. O minuto está dividindo, então a gente vai pôr aqui 60 minutos multiplicando. O hora também está dividindo, vai ficar aqui dividindo, vai cortar. 60 minutos é 1 hora. Hora divide, hora multiplica aqui embaixo, corta. Minuto divide aqui, minuto multiplica, corta. Então, vamos ter que delta teta, que vai ser na unidade de revoluções, vai ser dado por 60, que multiplica 1.800, que multiplica os 60. Dividido, embaixo fica 85, que multiplica 5.280. Isso tudo fica aí 14,43, porém, a menor quantidade de algarismos significativos dada foram com 2 algarismos significativos. Então, a resposta fica com 2 algarismos, então, aqui como é 43, mantém só o 14. Então, temos aí que é 14 revoluções é a quantidade aí que a gente tem que a bola vai sofrer quando percorrer uma distância aí linear de 60 pés até chegar à base principal. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!